Em uma pequena cidade isolada do Brasil, chamada Vento Dourado, situa-se um misterioso monastério localizado no topo de um morro. A cidade é abalada quando subitamente, todos os monjas que moravam no monastério desaparecem de forma inexplicável. Diante desse enigma, uma organização secreta chamada Ordo Realitas é convocada para resolver esse caso. Essa organização é conhecida por eliminar todos aqueles que buscam acessar tudo que venha do oculto, tudo aquilo que venha de um lugar chamado Outro Lado. É um lugar que existe fora da nossa realidade, separado por uma barreira invisível chamada membrana. 4 agentes foram convocados por esta ordem para resolver o caso. Eles chegam à base da Ordo Realitas e recebem uma ficha de investigação detalhada. Com ela, descobrem que o chefe de polícia da cidade notou o desaparecimento dos monjas e que, todas as noites, todos da cidade ouviam grunhidos estranhos vindos do monastério. Os agentes logo se equiparam, esperando o pior, e se dirigirão à cidade. E chegando lá, a equipe encontra o chefe de polícia, que logo relatou que tinha levado sua equipe de polícia para olhar o monastério, em busca de descobrir o que tinha acontecido. Quando o chefe entrou com sua equipe, se deparou com um cadáver esquelético ambulante, de buracos com um líquido preto espesso caindo do lugar que um dia havia sido seus olhos. O policial termina seu relato avisando que sua equipe tinha sido pega pela criatura, e apenas ele fugiu, trancando o monastério com o monstro e seus próprios companheiros. Determinados a investigar o monastério, os agentes sobem o morro, em busca dos 13 monjas e 2 policiais. Ao entrar no monastério, logo se deparam com a criatura mais básica do paranormal, um zumbi de sangue, uma criatura criada a partir de alguém que morreu de forma extremamente brutal. São criaturas irracionais e completamente agressivas, mesmo sendo a criatura mais comum, ainda apresentam tamanho risco capaz de ferir o melhor dos agentes. Os 4 agentes começam seu embate contra o zumbi de sangue. É depois de alguns cartuchos descarregados na criatura, ela foi eliminada. Já caída no chão, a criatura de carne começou a derreter completamente. Assim que terminaram de eliminar o monstro, começaram a averiguar o local onde estava. Um lindo jardim com uma grande fonte de Buda no meio, uma pena, que o lugar estava completamente ensanguentado, e além do zumbi que acabava de ter morrido, tinha outro zumbi de sangue sem sua cabeça que já estava derretendo, boiando na fonte. Além desse fato, encontraram uma página rasgada de um livro, escondida atrás de um tijolo da fonte. Esse bilhete dizia sobre um elemento do paranormal. O elemento de morte. A equipe então acabou se dividindo pelo monastério, pois a partir do jardim haviam 3 caminhos a seguir, o corredor da direita, o corredor da esquerda, e o do meio, que estava trancado por um grande portão feito de ouro maciço com uma grande tranca de alta tecnologia paranormal. Subitamente a equipe estranhou, pois é impossível haver uma tranca de tamanha tecnologia paranormal em uma construção dos anos 80. Essa tranca claramente foi colocada muito tempo depois, e ao comparar a poeira da sala com o portão, a equipe chegou na conclusão que esse portão foi colocado depois até mesmo do policial e sua equipe chegarem. A tranca só iria abrir com uma senha específica que deve ser colocada em um painel. Então os agentes formaram duplas e se dividirão. Ambas as duplas se viram em corredores estreitos e escuros, com lanternas, conseguiam ver um líquido preto que se espalhava por todo o lugar. A dupla da esquerda se localizou na cozinha, onde acharam 3 zumbis de sangue, e papéis de monjas relatando algo suspeito sobre o monge mais novo do monastério, falando de como ele agia estranho e nunca saia de seus aposentos, e estava sempre lendo um livro suspeito. Juntamente, eles acharam também uma criatura esquelética banhada em um líquido preto vindo direto da própria morte. Do lado direito, eles acharam os dormitórios feminino e masculino. No lado feminino havia um zumbi de sangue, que logo foi derrotado. Investigando, acharam relatos de uma mulher chamada Bia, que relatava ter achado uma página estranha, e havia escondido ela em um dos tijolos da fonte. Esta carta da Bia foi achada embaixo de uma mobília, do lado de uma grande mancha de sangue, onde o zumbi de sangue estava. Com medo, os 2 foram investigar o dormitório masculino, e quando abriram a porta, se depararam com o rosto da morte. Um rosto esquelético de olhos vazios, com um líquido preto escorrendo de seu rosto. Ambas as duplas se viam de cara com a morte, e ambas usaram de tudo a seu alcance para destruí-la, mas a morte não pode ser morta. Toda vez que o esqueleto da morte é destruído, do lodo negro da espiral do tempo, ele voltará. Tiros, cortes e até mesmo rituais foram desferidos contra a criatura, mas em poucos segundos ela voltava, até que um membro da dupla da direita usou um ritual de energia na criatura, e o lodo preto dela começou a borbulhar e evaporar completamente. Então o grupo direito foi investigar o dormitório masculino, enquanto a equipe esquerda saiu ferida correndo para o corredor direito reagrupar, sem conseguir matar o esqueleto deles. A equipe então foi reunida, enquanto trocavam informações, investigaram o quarto, e descobriram uma página amassada rasgada, do lado de uma marca limpa de um livro em um lugar todo empoeirado. Na página amassada, havia um símbolo macabro que brilhava, alternado suas cores de roxo, azul, verde, ciano e assim repetia-se infinitamente. O ocultista da equipe, ou seja, o perito paranormal da equipe, identificou que o símbolo brilhante no papel, e centralizado na marca da energia, mas não se sabe o que esse símbolo significa. Um deles pensou que esse símbolo podia funcionar para abrir a porta dourada, então enquanto voltavam em direção ao jardim, começaram a organizar o que já sabiam.
Eles sabiam que havia um garoto suspeito cujo nome é desconhecido, que ficava isolado em seus aposentos lendo um certo livro suspeito. Também existe uma mulher chamada Bia, que deixou uma carta avisando a alguém que tinha escondido uma página com claro conhecimento paranormal na fonte do jardim, e que possivelmente teria morrido antes de informar alguém disso. Chegando no jardim, logo eles se depararam com um esqueleto de lodo chegando lentamente do corredor esquerdo, então rapidamente um dos agentes foi replicar o símbolo paranormal no painel da grande porta dourada enquanto os outros cuidavam do esqueleto. Mesmo estando em um corredor estreito, com toda a sua destreza o esqueleto desviava das rajadas de energia desferidas pelo grupo. Depois de um breve embate o grande portão dourado tinha aceitado a senha, e começou a brilhar. De repente a misteriosa porta feita de puro ouro, começou a se desfazer em faíscas, e então o agente que estava cuidando da porta foi ajudar no combate, e se deparou com o esqueleto agarrando o seu amigo, e então ele lançou uma rajada de energia no esqueleto, que não pode desviar, mas em compensação ele usou suas longas garras para rasgar a cara do agente onde ele estava em cima, e então ele foi atingido e caiu, derretendo lodo no agente com grandes marcas de garras no rosto. Todos os agentes estavam bem feridos, principalmente o que acabava de ser atacado, e então eles resolveram parar para cuidar de suas feridas. Aqueles que precisavam muito mesmo, acabaram usando um ritual chamado de cicatrização, que é conhecido por envelhecer seu corpo em 1 ano em segundos. Assim seu corpo teria tempo mais que suficiente de cicatrizar as feridas, mas e claro, você envelhece em 1 ano. Antes de entrar, eles escreveram um breve relatório do que descobriram e deixaram cravado na parede do monastério com um punhal. E então eles entraram no corredor, tensos, rumo àquele corredor enevoado, avante, ao mistério, em busca de desvendá-lo. Os agentes então se viram assombrados, ao ver uma grande igreja, fria, com os bancos que eram para estar presos ao chão, jogados pelo local. Grandes pilares luminosos estendidos por todo o local, alternando entre roxo, azul e verde. Vêem no centro um grande altar com um livro aberto em cima, todo o ambiente está com um espesso lodo preto derramado, formando um grande símbolo em uma espiral da morte. Olhando para o teto, percebem que em volta do altar espiral, existem 7 cadáveres suspensos, amarrados por correntes presas ao teto, sem vida, completamente pálidos. O ambiente é gelado, e é de arrepiar a espinha. O local que um dia foi feito para orar e adorar a um deus, agora é um lugar sombrio, tocado pelo outro lado. Os 4 logo então ligam os pontos, e percebem que as circunstâncias são perfeitas para se fazer um ritual de invocação. Ambiente aberto, símbolo paranormal, sacrifício, só faltava uma coisa, um receptáculo. Mal sabiam eles, que aquele que serviu de receptáculo, esperava por eles. Cobertos de medo, os agentes percebem uma presença alheia a eles, e instintivamente olharam para trás, assim vendo o motivo disso tudo, com seus próprios olhos. Uma criatura alta e fina, de longos 1,90 m, coberta por um véu reluzente e translúcido da morte. Um ser caótico trazendo consigo a presença da morte, um ser feito a partir de um ritual macabro, com 8 almas concentradas em um corpo, distorcendo a percepção da vida, um ser irracional, que busca apenas espalhar sua distorcida percepção caótica do tempo. Esta criatura é um dementador espiral, uma criatura tenebrosa, capaz de acabar com toda a felicidade que um dia você sentiu. E então o combate se iniciou, o mensageiro da morte, contra os agentes da Ordo Realitas que atiraram sem dó na criatura, que tomou os tiros, mas não pareceu nem um pouco abalada. Os agentes recuaram perante a criatura que tapava a única saída deles. A criatura então começou a revidar os ataques, ela começou a flutuar em direção aos agentes, e acabou agarrando um deles, que começou a ter suas memórias felizes sugadas, e o seu tempo roubado. O resto do grupo conseguiu após atacar a criatura, fazê-la largar o pobre garoto, que estava agora com a pele que entrou em contato com a criatura, toda exposta. Assim então o combate se perdurou por alguns minutos, onde a equipe estava tentando acertar a criatura que ficava flutuando pelo salão. A criatura persistia usando seu toque da morte nos agentes que estavam cada vez mais debilitados, tentaram até usar uma corda viva feita de carne para amarrá-la, sem sucesso, pois quando a corda entrou em contato com a criatura, derreteu completamente. A batalha estava completamente desequilibrada. Mas realmente os agentes perderam toda a chance de vitória a partir de um único fato. Um dos agentes sacou uma espada amaldiçoada com um encantamento vibrante, que permite a espada vibrar tanto, sendo capaz de causar fricção em si mesma, fazendo a espada em si pegar fogo. Com sua espada flamejante, o agente partiu para cima da criatura, arrancando o seu braço, o que enfureceu a criatura que saltou em direção ao agente. Esse agente era o mesmo que foi ferido no rosto pelo esqueleto de lodo, e o mesmo que já havia sido tocado uma vez pelo agente da morte. E então a criatura rasgou seu próprio véu, que fazia parte do seu corpo, revelando uma grande arcada dentária, com dentes extremamente afiados e grandes. Com muito lodo escorrendo de sua boca, o dementador mordiu o agente, arrancando sua cabeça com tamanha velocidade que ele nem conseguiu reagir. Assim os restos do agente caíram no chão, e o monstro virou toda sua atenção ao resto da equipe. O dementador espiral começou a expandir seus próprios músculos, e partes do véu que cobria seu corpo começaram a se rasgar, revelando um corpo forte, com várias bucas, e muito lodo escorrendo tanto dentro quanto fora do corpo da criatura. E revelado também que os tiros e cortes que a criatura levou, realmente estavam fazendo efeito, pois nos lugares onde ela sofreu danos estavam abertos e escorrendo muito lodo.
Em desespero e prezando por suas vidas, os agentes começaram a tentar fugir do local, mas o Dementador correu atrás deles, e começou a devorar cada um deles, enquanto impedia que eles fugissem. Então 2 membros da equipe ficaram na linha de frente cuidando da criatura, enquanto a líder da equipe foi atrás do livro que estava em cima do altar. Ao pegar o livro, ele vê que existe nesse livro milhares de rituais paranormais relacionados ao elemento de morte. Inclusive o Dementador Espiral. Só que enquanto ela procurava desesperadamente algo que pudesse ajudá-los na vitória, ela não tinha visto que ambos os membros da equipe estavam caídos no chão, sem vida. E a criatura já estava atrás dela. Ela tomou um grande soco na sua coluna, e foi lançada ao chão com o livro, caída em frente à saída com o livro logo ao lado, mas ela já estava sem forças para escapar. Flutuando, o Dementador foi em direção a ela, parando na frente dela, e atrás dos cadáveres dos agentes. A criatura então levantou sua perna, pensando em esmagar a cabeça da agente com seu pé, e quando estava prestes a fazer isso, o sangue dos agentes começa a flutuar e criar um portal, uma enorme fenda de sangue, de onde sai a mão de um ser, mais assombroso até mesmo o Dementador. Repentinamente o Dementador explode em lodo ao entrar em contato com aquela mão. E revelado então a face de alguém que não tinha capacidade de entrar naquele local enquanto aquele portão de ouro não fosse aberto. Um ser consciente, coberto por carne banhada em sangue. A própria encarnação do sangue, o diabo. Rindo, este ser surge, despedaçando completamente a mente da pobre agente. Ele caminha eloquentemente em direção à garota, que entra em prantos, ao receber o choque de realidade de que seus amigos haviam morrido em vão, pois agora, ela também iria morrer, mas não para uma simples criatura paranormal, mas sim para a própria reencarnação do sangue na realidade. O diabo então chega na garota, dizendo que ele poderia ajudar a garota, caso ela o fizesse o favor de entregar o livro cujo ré tinha conhecimento paranormal de dezenas de criaturas. Ele iria conceder qualquer desejo que ela quisesse. A agente havia acabado de perder os amigos, estava ferida, em um local isolado dentro de um monastério em cima do morro, com o príncipe do ódio na sua frente. Assim como o diabo queria, ela aceitou o pacto com o diabo. Em um borbulhar de sangue, foi marcado na pele daquela garota o fato que ela nunca esqueceria na vida, o pacto com o próprio diabo. Um portal de sangue se abriu, levando a garota a um lugar misterioso. Se me perguntar onde a garota foi parar, eu direi a verdade. Apenas o diabo sabe.